Então, boa tarde. Quem for entrando aí ao vivo comigo, vai colocando um oizinho aí pra mim, vai dando um sinalzinho que tá escutando, que tá assistindo. Vou dar uns minutinhos para mais pessoas se conectarem. Ó o pai aí dando um curtir. Oi, pai! Isso aí, mandem coraçõezinhos, curtir. Nessa terça-feira de carnaval. Então, mais um pouquinho. Aí a gente já começa a falar sobre a nossa live de hoje. Oi, pai! Meu super fã aí. Tudo bem e vocês? Muito bem. Então, quem estiver conectado aí comigo, coloca um oizinho aí, deixa seu curtir. Deixa eu desativar as notificações aqui. E aí a gente vai começar então a falar sobre o tema da nossa live. Ser e fazer pergunta. Outro dia, essa live, na verdade, vou contar um pouquinho então como nasceu essa live, como surgiu essa live, esse assunto, esse tema. Outro dia estava conversando com uma pessoa que eu conheci e ela me seguia nas redes sociais e ela não entendia muito bem aquilo que ela encontrava lá sobre perguntas. Ela lia aquelas perguntas, fazia as perguntas. Eu tenho uma série no Instagram que ficaram salvos lá, todos os vídeos que eu fazia diariamente com perguntas. E aí ela não entendia muito bem como fazer essa pergunta. Mas aí o que que eu faço? Então ela me falou assim: Júlia, como seria tu fazer uma live, gravar um vídeo falando sobre a pergunta, o propósito da pergunta, para que fazer pergunta? E aí ok, vamos lá então, vamos nos divertir com isso. Então, a pergunta a gente não foi muito ensinado, né, a questionar, a perguntar. E eu diria às vezes que não é um porquê, essas perguntas assim. Com muita frequência, quando a maioria de nós, quando é criança, tem um instinto de perguntar muito, de fazer muitas perguntas, né? E geralmente os adultos foram condicionados a que tem que dar a resposta para que a criança tá pedindo, tá perguntando, né? E aí a maioria dos adultos fica de saco cheio e começa a cortar isso, essa maneira de funcionar das crianças e que depois se tornam adultos, né? E aí a gente transita do modo das perguntas para o modo da conclusão. E aí o que que cria? A nossa vida inteira baseada em conclusões. Isso é isso é assim, isso é assado, isso é de determinada maneira. Então as escolhas acabam ficando limitadas. As conclusões, elas sempre limitam, porque é como se a gente colocasse dentro de uma caixinha e aí é só aquilo. Então a gente vai criando caixas para diferentes áreas da nossa vida. Área financeira, de relacionamento, profissional, então tudo vira caixinhas, né? E aí o propósito das perguntas é interromper essas conclusões, é convidar a funcionar de uma maneira diferente, que essas de conclusões. Porque se as conclusões estivessem funcionando, tudo estaria fluindo na nossa vida. E quando a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a desbloquear isso. Porque o que acontece? Eu vou trazer um pouquinho assim de explicação até mais assim de corpo, cérebro. Quando a gente funciona no modo da conclusão,
é como se a gente seguisse um determinado caminho e a gente chega a um determinado resultado. Então a gente sabe até onde a gente chega, a gente vai em direção àquela conclusão, aquilo que a gente já conhece, aquela caixinha. E quando a gente joga uma pergunta, então tipo tem esses mesmos caminhos aí do cérebro, ele fica fazendo esses mesmos caminhos. E quando a gente joga uma pergunta, por exemplo, eu vou trazer uma aqui, o que mais é possível? Essa pergunta, ela quebra essa sequência lógica de pensamentos, essa sequência lógica de raciocínio, e ela convida o cérebro a fazer novas sinapses neurais, a criar novos caminhos. E aí a gente começa a perceber coisas diferentes para a área que a gente escolhe jogar a pergunta, para onde a gente joga a pergunta, a gente começa a se convidar a perceber, a reconhecer coisas diferentes. Então, um dos propósitos da pergunta é que a gente perceba novas possibilidades, que a gente saia do modo de conclusão, desse modo de funcionamento, para convidar mais possibilidades. Porque a maioria de nós, quando está funcionando com base em conclusões, cria apenas limitações ou cria só até onde a gente já conhece, até onde a gente já concluiu. Não se permite ir além. E quando a gente joga perguntas, então a gente está convidando mais possibilidades. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu vou falando, pode ir deixando aqui nos comentários que depois eu vou olhando aqui, tá? E então, a pergunta eu conheci assim mais, eu comecei a explorar mais esse mundo da pergunta quando eu conheci as ferramentas do Access Consciousness, que eu funcionava obviamente com muita conclusão na minha vida, o que eu podia, o que eu não podia, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, então tudo com base em conclusões. E aí eu fiz meu curso de barras de Access e eu comecei a mergulhar mais nas ferramentas do Access e explorar mais isso das perguntas. Eu fazia 3 perguntas 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, que era: universo, me mostra algo mágico hoje, como pode melhorar e o que mais é possível. E começaram a acontecer várias coisas muito interessantes na minha vida, coisas que eu nunca tinha considerado. Todo dia vinha uma surpresa, assim, alguma coisa diferente para mim. Eu comecei a perceber, a fazer coisas que eu não fazia antes ou que eu achava que eu ia demorar muito tempo para começar a fazer. Então começou a desbloquear um monte de coisas na minha vida. E assim é como eu vejo o poder da pergunta, de desbloquear esses lugares onde a gente está escolhendo não ter escolha. Então, uma das coisas que eu percebo que a pergunta abre é esse espaço da escolha, onde eu não me vejo mais, por exemplo, obrigada a escolher certas coisas, e eu consigo perceber mais possibilidades, onde eu vejo mais escolha. E aí me remete ao propósito também, do que a pergunta cria, na verdade, é o empoderamento, é o lugar onde você está ciente, você está sobre o seu poder de escolher. Então, com muita frequência, a gente funciona como se a gente não tivesse escolha. Em qualquer situação, qualquer área da nossa vida, a gente fica funcionando como se fôssemos não funcionais, que não tivéssemos escolhas, a gente remove a nossa escolha. E a pergunta, ela nos convida a voltar para esse lugar de escolha, ou para reconhecer que a gente tem escolha, e a gente sempre tem escolha, sempre tem. E então a pergunta ela empodera e a resposta ela nos desempodera, porque olhem para quando vocês respondem alguma coisa, geralmente vocês ficam com aquela resposta, né? Mas e se vocês continuarem na pergunta, não vai continuar vindo coisas? Por exemplo, pega essa pergunta super básica assim, do Access, que é o que mais é possível. Se a gente continuamente ficar exercitando o que mais é possível, a gente vai estar convidando mais possibilidades a todo momento para nossa vida.
Como pode melhorar? A gente está sempre convidando mais que melhore ainda mais. Com aquele instinto de curiosidade, assim, uau, como pode melhorar isso? Se é alguma coisa assim que não é tão legal, como pode melhorar isso? Você convida mais. E aí, no geral, quando a gente não está acostumado a usar as perguntas, usar essa ferramenta, a gente tem uma tendência a já a mente vir com uma resposta assim, ai, como pode melhorar? Aí já querer fazer alguma coisa para dar essa resposta. E o Axis nos convida, as perguntas, essas ferramentas, nos convida a exercitar, a praticar ainda mais a pergunta. E se a resposta for a pergunta, e se quando a gente estiver praticando, fazendo as perguntas, a gente não estiver com a ideia, com a expectativa de que venha alguma resposta, de algum resultado. E se a gente estiver fazendo as perguntas ou sendo a pergunta, e a gente estiver apenas abrindo espaço ou convidando consciência, que na verdade é o que a pergunta abre, para que a consciência venha. Se a gente esteve muito tempo funcionando com base em conclusões, a gente está funcionando com bases em pontos de vista, em consciência, anticonsciência. E quando a gente começa a fazer as perguntas, então a exercitar, a brincar com essa ferramenta, a gente começa a convidar consciência para a nossa vida e não respostas. Pode ser que a mente venha com respostas sim, não tem nada errado, tá tudo bem, é a maneira com que a mente funciona, mas o convite é para que a gente continue praticando a ferramenta. O que mais é possível? Como pode melhorar? Uma brincadeira, uma dança assim com essas ferramentas. Outro dia eu fiz uma palestra introdutória com as ferramentas de barras de Axis. Se alguém não conhece, me deixa aqui nos comentários também que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí eu fiz essa palestra e tinha várias pessoas que nunca tinham tido contato com essas ferramentas e com perguntas. E aí foi muito incrível. Se estiver aqui assistindo, conta aí pra mim. Dá um oizinho aí. E aí foi muito incrível que a pessoa saiu da palestra usando as ferramentas. Eu passei 3 perguntinhas para eles, que é o que mais é possível, como pode melhorar e o que estou certo sobre isso que não estou percebendo, o que está certo sobre mim que não estou percebendo. E aí ela estava há mais de um ano sem estacionar o carro fazer baliza, né, para estacionar entre 2 carros. E ela não conseguia e tudo mais. Ela tinha concluído que ela não conseguia estacionar, né, fazer baliza ali, manobrar. E ela encontrou uma vaga entre 2 carros e ela começou, o que mais é possível? Como pode melhorar? E ela conseguiu estacionar. Então ela se convidou para funcionar de uma maneira diferente. E a pergunta ela também faz uma demanda para o universo de algo diferente, de algo novo, de mais possibilidades. E ela me mandou a foto super feliz, né? Que ela tinha conseguido estacionar o carro dela. E é muito incrível que quando a gente não tem muito isso da prática, das perguntas, logo que a gente começa a utilizar assim, nossa, começa a desbloquear vários lugares, várias coisas na nossa vida, por conta que a gente estava funcionando ali totalmente numa caixinha, concluindo as coisas, né? E é como se a gente jogasse luz ali dentro e explodisse com aquela caixinha. Então é um pouco do que as perguntas criam e vai repercutindo, vai demonstrando assim no dia a dia, nas situações, com coisas diferentes, com coisas que aquelas conclusões que a gente tinha não atende mais, porque a gente está usando as ferramentas, as perguntas. E vamos ver se tem algum comentário aqui. Deixa eu passar aqui. Tá, vou tomar um gole aqui do meu chá e já continuo a falar. Muito bem.
Agora deixa eu me lembrar o que que é que era outra coisa que eu queria falar, que veio aqui para eu falar para você sobre a pergunta. Ah, sim. Nessa coisa da gente funcionar com base em conclusão, geralmente, Júlia, mas eu faço pergunta, eu sei fazer perguntas. Geralmente as perguntas são uma conclusão com um ponto de interrogação. Por exemplo, assim, eu vou dar o exemplo aqui do chá que eu tô bebendo. Então, eu tô com uma caneca aqui na mão e aí, o que seria uma conclusão com um ponto de interrogação no final? Seria assim, você tá bebendo chá? Tipo assim, você já tá supondo algo, então já tá funcionando com base em algo que você acha, que você acredita. Ao invés de perguntar, por exemplo, o que você tá bebendo? O que tem na sua xícara? O que tem na sua caneca? Né? Então, vocês percebem que na primeira pergunta que eu fiz já vem com o intuito ali da suposição, e na segunda pergunta já vem com um instinto assim de curiosidade, tipo assim, o que que é? Sabe? O que que é que tem ali? O que que é que tá ali na caneca, na xícara? Não é já largando algo que você acha. Então, fica até como uma prática, como um exercício para vocês perceberem de que maneira é que vocês estão perguntando as coisas, que o universo, inclusive, vai facilitar o trabalho dele te dar as coisas que você deseja, que você escolhe, se você mudar um pouco esse modo operante, se você mudar essa maneira de perguntar. E é algo constante, assim, pra gente ir praticando. Eu também pratico, obviamente, tem vezes que eu me pego, assim, fazendo exatamente isso, assim, tipo, pra mim mesmo, comigo mesmo, com outras pessoas, né? Tipo, é água que você tá bebendo? Ops, como pode melhorar? Que mais é possível? Que eu nunca considerei. Então, é um músculo que a gente vai exercitando e isso vai criando todo um desbloqueio e um movimento ali nas áreas do teu cérebro. É como se você estivesse praticando a escovar os dentes com a mão que você costuma, com a outra mão, com a mão contrária que você costuma usar. Então vai desafiando assim o teu cérebro a fazer novos caminhos, desenvolver novas habilidades, só que com muito mais facilidade, porque a pergunta ela cria novas sinapses neurais, então você está estimulando novas sinapses neurais. E muitas vezes, quando vocês começam a usar mais as perguntas, estimular mais isso, né, essa prática, esse funcionamento aí do cérebro, e não se trata assim de pensar, tá, gente? Não é algo para você ficar pensando, para estimular o seu pensamento. Que acontece? Mais de 90% dos pensamentos não são nossos, estamos apenas captando. E aí o propósito das perguntas é abrir para coisas diferentes além dos pensamentos, que vai estimulando realmente o seu saber, o seu ser. E na questão corporal, quando a gente começa a fazer mais perguntas, sai desse modo do pensamento e estimula mais a questão de perguntar. E elas são perguntas muito básicas, é o que mais é possível, como pode melhorar, que você pode exercitar. Isso não é nada desafiador e não requer ficar pensando, nada disso. E como eu estava falando na questão corporal, quando a gente utiliza mais as perguntas, o nosso corpo ele vai começar a demandar às vezes alimentos diferentes, porque quimicamente falando, quando estamos criando, fazendo novas sinapses neurais, o nosso cérebro ele demanda mais de coisas químicas coisas químicas que eu falo é mais a questão de glicose, que o nosso cérebro ele utiliza um grande percentual da glicose de tudo que a gente ingere. Então, algumas vezes ele pode demandar um pouquinho mais de açúcar, que você pode ingerir de diferentes maneiras, tá? Quem tem pontos de vista de alimentação saudável, o açúcar se apresenta de diferentes formas, desde proteína, iogurte, né? Coisas assim também encontra. Então, encontre a maneira que melhor se adapta a você, que você escolhe.
se você perceber que o seu corpo vai demandar algo a mais. Então é um desafio aí para criar novas sinapses neurais e abrir novas possibilidades. Então, em questão corporal, a gente está estimulando mais funcionamento do cérebro, não de pensar, tá, galera? É só para criar novas sinapses neurais. E em questão do nosso viver, ele convida muito mais possibilidades, convida muito mais que as coisas desbloqueiem, que as coisas comecem a fluir, convida fluxo para a nossa vida, essa questão de ser e fazer as perguntas. E é legal que quanto a gente vai praticando cada vez mais, e a gente vai se tornando essa energia da pergunta, a gente vai se tornando a ferramenta da pergunta. Como assim, Júlia? Quando você vai praticando ali, que você já tá nessa energia das possibilidades, quando você tá fazendo alguma coisa e você percebe que tipo, aquilo ali vai criar só até ali, então você já tá sem pensar, sem precisar trazer, por exemplo, na tua mente o que mais é possível, percebendo, reconhecendo outra possibilidade. E é ali quando você se torna, quando você é a ferramenta do que mais é possível. É como se você nem precisasse mais falar a ferramenta, o que mais é possível, e você já reconhecesse novas possibilidades. E aí é divertido porque você vai, por exemplo, um cliente meu estava me contando que ele também pratica as ferramentas, e ele estava me contando que ele tinha ido num lugar e tinha acontecido alguma coisa lá na mesa, assim, e aí ele, naquela assim, tipo, isso vai criar isso. E ele nem fez a pergunta do que mais é possível, ele já percebeu e reconheceu uma possibilidade diferente e já utilizou isso. Quantos de nós às vezes paramos em alguma coisa porque a gente não reconhece uma possibilidade diferente? E se a gente tiver essa ferramenta e pudesse convidar para mais possibilidades, para reconhecer e para convidar mais possibilidades para a nossa vida? Então a pergunta ela tem também esse poder de convidar mais, de fazer mais demanda assim para o universo, né? Ei, universo, eu tô pedindo por mais possibilidades, o que mais é possível que eu nunca considerei? Como pode melhorar isso, universo? Oi, Fran! E alguém tem alguma pergunta? Sobre pergunta, o que mais é possível? E eu sei que para muitos pode ser totalmente desafiador essa questão de sair das conclusões. Afinal, a gente foi muito ensinado, mas como que eu não vou concluir mais nada na minha vida, Júlia? Como assim? E uma outra coisa que veio aqui sobre pergunta é diferente de dúvida. Tá? Dúvida é quando você fica naquele espaço da incerteza, que daí você não escolhe nada e também você não percebe nada e só fica confuso do que você vai escolher, do que você vai fazer, por onde que você começa, por onde que você vai. E a pergunta não, a pergunta é diferente. Se você praticar, deixa eu ver se vem algum exemplo aqui fácil para mim, para eu exemplificar quando que é dúvida. Boa, já veio aqui. Tipo, quando você faz uma pergunta assim, será que se eu fizer isso vai acontecer tal coisa? Ou será que isso, nananana, será que essa situação? Isso é já com uma distração de dúvida. E aí a dúvida ela te impede de realmente perceber algo mais grandioso. Agora, quando você exercita a pergunta mesmo ali, o que mais é possível, como pode melhorar, essas perguntas assim bem básicas, elas realmente estão demandando mais possibilidades e não está estimulando nenhum implante distrator de dúvida. Implante distrator de dúvida é exatamente esse lugar onde a gente não percebe, não tem clareza mental do que a nossa escolha vai criar. E aí a gente vai para esse lugar ali de ficar em dúvida se escolhe, se faz, se vai ou racha. E aí nesse espaço a gente não cria nada, porque a gente está totalmente distraído. Agora, se a gente faz perguntas, joga a luz, convida a consciência para vir,
aí a gente começa a realmente receber a consciência. Por exemplo, tem duas perguntas que eu utilizo, já que veio esse negócio assim da diferença entre dúvida e pergunta. Eu vou deixar uma outra pergunta que eu utilizo quando eu percebo que vem o implante da dúvida. Por exemplo, eu estou para escolher alguma coisa, aí começa a vir, porque geralmente quando a gente vai escolher algo além daquilo que a gente está escolhendo até o momento, começa a vir à tona um monte de coisa, né? Para realmente assim ver, para ou nos parar, ou enfim, vem várias coisas. E aí é o lugar de você continuar escolhendo. Para isso, é interessante ter ferramentas para que dê um suporte e clareza mental, para que você sempre possa escolher mais e mais e mais e mais. Por exemplo, vou trazer o propósito aqui do meu trabalho, assim, o slogan, na verdade, do meu trabalho. Não é o meu pessoal, é do meu trabalho. É empoderar as pessoas a escolherem mais, a escolherem o que elas sabem que é possível. Quantas vezes é que a gente quer escolher alguma coisa, mas a gente dá um passo, se movimenta e já começa a vir um monte de dúvidas e daí a gente faz o quê? Às vezes recua, dá um passo para trás por não saber lidar com tudo isso. Então eu vou deixar uma ferramenta para isso. Quando você se movimenta para escolher alguma coisa além de tudo aquilo que você já escolheu, que você deseja mais para você escolher mais e mais adiante, você pode usar a seguinte ferramenta. Como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 20, 200 anos se eu escolher isso? Aí a tua mente, ela já vai querer te dizer como que vai ser, vai ser assim, vai ser assado, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro, e vai isso, e vai aquilo, e assim, e assado. Mas lembrem que o propósito de quando a gente faz a pergunta não é obter resposta e muito menos seguir alguma projeção ou alguma expectativa sobre aquilo. O propósito da pergunta é a gente obter consciência. Tá, mas então, Júlia, como que eu vou saber como que vai ser minha vida daqui 5, 10, 15, 20, 200 anos se não é para eu seguir o que a minha mente vai dizer, as respostas que a minha mente vai dizer? Aí eu te convido para incluir mais o seu corpo quando você faz essa pergunta, porque você vai obter uma sensação no seu corpo e é essa sensação que vai te dizer como vai ser a sua vida durante esses anos aí para frente, se você escolher isso. Então essa é a sensação, isso vai ser, essa sensação que você vai obter é a mesma coisa do que vai ser criado. Você percebe que daí você não precisa ir para os caminhos que a mente já conhece, para o racional, você só deve perceber, incluir a sensação que o seu corpo traz com aquilo, que o seu corpo demonstra com aquilo. E aí fez essa pergunta aí, você pode fazer outra pergunta para você realmente perceber a sensação. Então, para você ir deixando cada vez mais claro isso. A outra pergunta é: como será a minha vida daqui 5, 10, 15, 20, 200 anos se eu não escolher isso? E aí você percebe a sensação no seu corpo, se vai ser leve ou se vai ser pesado, se o negócio assim vai ser contraído, vai te fechar, ou se você vai ficar uau, expandido, se você vai ficar leve, se vai te dar assim uma alegria, se vai despertar algo assim de curiosidade em você que vai te fazer querer te mover assim em direção a isso. E aí isso é o que vai ser criado. Então, se vem uma sensação de peso, você sabe que é isso que vai ser criado. Se vem uma sensação de leve, é isso que vai ser criado. E aí a gente começa a descartar toda aquela balela, toda aquela confusão mental, todos aqueles fluxos de pensamentos que na verdade só nos atrapalha. Porque se a nossa mente lógica ela pudesse nos dar tudo aquilo que a gente deseja, não teria nada que a gente já não tivesse hoje de tudo aquilo que a gente gostaria de ter ou de ser, fazer, qualquer que seja a escolha. Então, a pergunta ela realmente convida mais, ela desbloqueia, ela nos convida a funcionar de uma maneira diferente. E o que mais é possível com perguntas que a gente nunca considerou? O que mais é possível?
Muito bem. Então, pessoal, não tem nenhuma pergunta aqui para mim. O que mais é possível? Será que a minha amiga que pediu esse vídeo tá aqui assistindo? Como pode melhorar? Se você estiver por aí, me dá um oizinho, deixe-me saber que você está por aqui. Maravilha! O que mais eu poderia falar sobre pergunta? A pergunta é uma das coisas de todas as técnicas, ferramentas que eu fui transitando assim ao longo, desde que eu comecei a escolher uma jornada assim mais de autoconhecimento, me conhecer, escolher mais assim para minha vida, de todas as ferramentas que eu fui conhecendo. As ferramentas do Access foi a que mais assim realmente me surpreendeu e que fez muita diferença na minha vida. E eu vejo, assim, percebo, e que não seja uma conclusão, né, como pode melhorar, o que mais é possível, que é justamente por funcionar com base em perguntas. Então é algo assim que nunca convida para ficar uma conclusão, e é o que torna esse conjunto de ferramentas na ponta criativa da mudança. Que se a gente se convida para funcionar na pergunta, ser essa energia, ser essa ferramenta da pergunta, tá sempre praticando, exercitando isso, não tem nada, absolutamente nada na nossa vida que a gente não possa mudar. Então, realmente abre um espaço muito incrível de que a gente pode mudar tudo e qualquer coisa, que a gente tem escolhido não ter escolha, escolheu não ser funcional nessa área ou criar até um determinado ponto. Então, se a gente realmente continua se questionando, perguntando o que mais é possível, como pode melhorar, e todas as outras perguntas, se você já é de Access, já conhece as ferramentas, o leque de perguntas que você tiver, se você se mantém na pergunta, você continuamente se mantém na ponta criativa da mudança da sua vida. Então você se mantém mudando constantemente, convidando mudanças, convidando mais possibilidades, convidando coisas diferentes para você e a facilidade na mudança, né? Então, outro dia, numa outra palestra de introdução às barras, uma pessoa me perguntou sobre a questão de mudanças e assim, tipo, tá, mas como assim? Toca ali nos pontos na cabeça, que era falando sobre a ferramenta de barras, né? Para quem não conhece, são 32 pontos que a gente tem localizados na cabeça e durante a sessão de barras, quando o praticante toca nesses pontos, e aí é eliminado pensamentos, sentimentos, emoções, pontos de vista fixos, as conclusões que a gente fez em qualquer fase da nossa existência, e aí começa a abrir possibilidades, né? Então a gente faz tipo um reset aí na mente para convidar mais possibilidades, ter mais facilidade. E aí uma pessoa me perguntou sobre isso da facilidade assim na mudança. Então, quantos de nós temos o ponto de vista que mudar é difícil, é dolorido, que todo um processo de mudança? Realmente, se a gente escolhe mudar a partir assim da mente, querer entender a mudança, fazer um processo assim mais mental, cognitivo da mudança, realmente é algo assim que pode ser muito difícil mesmo. Agora, se a gente se convida a funcionar de uma maneira diferente, desde receber uma sessão de barras, que é simplesmente deitar e relaxar enquanto a pessoa toca os pontos da cabeça, fazer essa limpeza aí com facilidade, ou até mesmo as perguntas, pode ser muito mais fácil. E a escolha também é algo que contribui muito para a mudança. Como assim, Júlia? Eu vou usar exemplos bem simples sobre escolha, porque a gente escolhe quando a gente escolhe. E então, assim, ó, escolho agora pegar a caneca. E agora eu escolho soltar a caneca.
Você percebe que eu não preciso pensar, eu não preciso dizer, ok, agora, falando a minha mente, falando pro meu corpo, agora corpo, você mexa o braço e pegue essa caneca, levante a caneca, leve em direção à boca e tome. Você percebe que não é algo que seja cognitivo, que você tenha que entender, e se a mudança também for simples assim, agora eu escolho beber água, e aí eu solto a caneca e eu vou beber água. Foi difícil mudar? Não, eu simplesmente só escolhi algo diferente, só fiz uma escolha diferente. Então, e se a mudança for realmente simples e realmente fácil, e a gente puder escolher isso, nos levar com mais facilidade para os lugares onde a gente deseja mudar. Como pode melhorar? O que mais é possível que nunca consideramos? Quanta coisa é que as perguntas podem desbloquear, podem nos convidar para acessar. O que realmente as perguntas criam quando a gente permite que a consciência e a luz que elas trazem para a gente, as possibilidades, permitir que isso tudo contribua para criar mais na nossa vida. Né? O que mais é possível? O que mais eu posso falar, o que mais eu posso acessar, descobrir sobre perguntas e demonstrar para vocês? Que contribuição as perguntas ainda podem ser para nós que nunca consideramos? O que mais é possível com perguntas que nunca consideramos? É o espaço que ela vai abrindo para as mágicas se mostrarem, para as mágicas aparecerem. Então eu vou deixar para vocês brincarem com essas ferramentas e o que mais é possível, como pode melhorar. Legal! Então ninguém tem perguntas, como pode melhorar? Legal! Gratidão, muito obrigada então, gratidão por todos que assistiram, por cada um que entrou, por cada um que ficou, entrou e saiu, que vai assistir depois, então ela vai ficar salva aqui. Quem gostou disso, quem percebe que pode ser uma contribuição para outras pessoas, que pode facilitar alguma mudança, alguma coisa de diferente na vida de outras pessoas, compartilha essa live, manda para as pessoas que você gosta, dá um curtir aí, manda seu coraçãozinho aqui se você gostou, deixe-me saber se você gostou. Que mais é possível, como pode melhorar? Manda para sua família, manda para o pessoal que está voltando do carnaval, que está encerrando o carnaval, para amanhã eles estarem bem. O que mais é possível, como pode melhorar? Então, gratidão, gratidão e até a próxima live. O que mais é possível? Se vocês tiverem sugestão, se vocês tiverem algo que vocês gostariam que eu falasse, podem, que vocês veem que tem nas minhas postagens, coisas assim que não ficou muito claro para vocês, podem me enviar, que eu faço com muito gosto, com muita diversão, facilidade, alegria e glória. E aí, para minha amiga então que pediu, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, me faça mais perguntas e a gente traz muito mais clareza. Que mais é possível, né? Que mais é possível, como pode melhorar. Então, super, super, super mega beijo para vocês.